Olá, turma do oitavo ano. Vamos começar com a nossa aula de artes. Vamos começar na página 61 com a correção da atividade passada na aula passada. Muito bem. Pausem o vídeo, coloquem na página e vão corrigindo e acompanhando. Vamos começar aqui. Relacione os planos fotográficos com as imagens abaixo. Plano geral, plano americano, plano médio, close e detalhe. A ordem que fica é D, E, A, B e C, ok? Nessa ordem aqui, da esquerda para a direita, o D, E, A, B e C. Muito bem, foi a única atividade passada, não é? Vamos para um pouco de Brasil. Walter Firmo Guimarães da Silva é um fotógrafo brasileiro nascido na cidade do Rio de Janeiro, um dos mais premiados do país. Ele é reconhecido por valorizar a cultura afro-brasileira. Ele começou a fotografar aos 15 anos, como autodidata, passando a fotografar profissionalmente no final da década de 50. Trabalhou em jornais, revistas e agências públicas. Aqui está uma foto dele, né? Em evento em homenagem ao sambista Cartola, e aqui um estilo de foto tirada por ele. A obra de Walter reflete suas experiências pessoais. Tendo nascido e vivido no subúrbio, ele se define como um poeta-homem. Já quis ser pintor, cineasta, mas foi na fotografia que encontrou uma linguagem para traduzir sua poética. Lembrando que a gente já viu que é poética, né? Poética é o estilo único de cada artista. Como você acredita que a fotografia pode servir para expressar uma visão de mundo? Tem uma dica aqui do lado, mas é uma resposta pessoal. Você já tirou fotografias que não apenas registram momentos, mas que tinham intenção de expressar algo? Vamos lá, blogueiras. Pensem aí e não esqueçam de responder. As fotos de Walter Firmo são um ensaio sobre a brasilidade, nossa arte e cultura. Ele apresenta o brasileiro em suas alegrias e tristezas. No caso aqui é uma foto retratando a cavalhada. Além de muitos personagens anônimos, Walter Firmo teve a oportunidade de registrar figuras reconhecidas da nossa arte, como Pixinguinha, Clementina de Jesus e Cartola. Também retratou festas populares e fatos da sociedade na época em que trabalhava no fotojornalismo. A minha representação da questão do negro é a representação de uma sociedade que existe, não é uma sociedade invisível, e, posto assim, eu sou um delegado em representá-los na questão de sua cidadania. Aqui mais imagens, né, da cavalhada. Aí você consegue perceber a brasilidade na obra de Walter Firmo em quais características? Tem uma dica aqui embaixo, mas é uma resposta pessoal. Agora vamos ver elementos da composição fotográfica. Ó, ganhando um curso de fotografia rápido e instantâneo aqui para vocês. Você já percebeu que existem fotografias simples, mas que nos tocam de alguma maneira? Ou então imagens que parecem dizer muito, que trazem muitos significados? Há muitas formas de se fotografar e existem elementos que podem determinar o impacto ou auxiliar o significado de uma fotografia. Conheço alguns deles. Cor traz impacto visual e pode provocar sensações de aconchego, estranheza, alegria, tristeza, entre outros. É a ideia da cromaterapia, onde dependendo das luzes, das cores usadas, as pessoas sentem coisas diferentes. Textura cria uma sensação tátil. E quer ver qual é a parte mais legal? Se vocês simplesmente imaginarem que estão lambendo um abacaxi, a língua de vocês vai saber como é a textura do abacaxi sem você nunca ter precisado lamber a casca de um abacaxi. Tentem aí. E como testezinho para saber se vocês assistiram ou não, vocês dizem se perceberam a sensação da textura na língua de vocês ou não. Isso no comentário no YouTube, viu? Linhas. Sugere estabilidade, movimento, expansão e etc. Ainda pode induzir o direcionamento do olhar dentro de uma fotografia.
No caso aqui, né, são linhas criadas pelas dunas de areia. Perspectiva. Produz sensações diversas, como grandeza, inferioridade e ilusões, além de atrair a atenção para um determinado ponto da imagem. Por exemplo, o que mais chama a atenção nessa imagem? As montanhas lá atrás. Por quê? Porque essa linha aqui da perspectiva nos guia para lá. Luz. Define formas e cores, podendo realçar ou ocultar elementos e criar diferentes atmosferas na fotografia. Por exemplo, uma simples foto do troféu fica muito mais bonita colocando a luz no fundo e criando essa sombra. Parece que é um troféu mais valioso, mesmo que seja uma tacinha de plástico. Espaço. Cria contexto, deixa uma imagem mais vazia ou preenchida e revela as intenções de quem fotografou. No caso aqui, o fotógrafo queria muito bem representar a copa dessa árvore. Na página 65 é uma atividade, então vamos pular para a 66. A ilusão visual. A fotografia é um documento da realidade? A partir dessa reflexão, podemos analisar a obra do fotógrafo estadunidense Jerry Wessman. Há mais de 60 anos, ele produz fotomontagens que brincam com o real e o ilusório. Observe uma de suas obras. Árvore meio que flutuando, as nuvens, o reflexo das nuvens no lago. A árvore parece que está de ponta cabeça. Se você virar de ponta cabeça, aparece outra imagem. Outras árvores lá atrás flutuando. As obras produzidas por Wessman são todas feitas com câmeras analógicas. Entre elementos como pessoas e casas, o artista apresenta um novo olhar sobre o mundo e a fotografia, que resulta em imagens que parecem ter saído diretamente de sonhos. Câmera analógica, pessoal, é a câmera que utiliza filme fotográfico na captura de imagem. Ela é diferente da câmera digital, que procura a imagem por meio fotossensível, né? Ou seja, aquelas antigas de filme. A base do trabalho de Wessman é o olhar que ele tem sobre as coisas. A partir da captura do que considera interessante ao seu redor, ele cria as fotomontagens. Árvores flutuantes, sombras ou reflexos. A obra cria interpretações de olhar sobre o que é real. Parece digital, mas não é. Essa obra foi produzida em 1969, ou seja, antes do Photoshop. Como é que ele faz isso? Ele tira diversas fotos diferentes e vai empilhando os negativos ou cortando os negativos e montando uma nova imagem. Aí, a partir do negativo é que ele faz a foto. O artista projeta várias fotos obtidas em negativo no papel fotográfico antes de revelá-la. Ele não recorta e cola nenhuma imagem, assim que obtém o efeito da fotomontagem. A sensação é de existências de camadas na fotografia, ao mesmo tempo que elas se misturam e parecem perfeitamente homogêneas. O que você enxerga ali na obra dos elementos descritos? O olhar do fotógrafo capta a mesma realidade que você vê? Justifique. Tem outras dicas aqui, mas é uma resposta pessoal, então não adianta copiar isso daqui que eu vou saber. Parece, mas não é. Vejo que é todos os mesmos personagens, tanto nas estátuas, nos quadros, como tocando e assistindo. A imagem a seguir foi feita pelo fotógrafo, pianista e compositor brasileiro Valério Vieira. Como você imagina que ela foi feita? Observem aí. Trata-se de uma composição com trejeitos teatrais, na qual o próprio artista encenou 30 personagens. Para chegar a resultado, ele combinou o retrato e a fotomontagem e conseguiu se multiplicar, aparecendo diversas vezes em diferentes funções. Com isso, Vieira rompeu com a ideia de fotografia como registro real. Porque antigamente, o pessoal acreditava que antes do Photoshop, por exemplo, que a fotografia era o retrato fiel da realidade, que não poderia ser alterada. Mas os artistas antigamente já provaram que não,
que era possível com determinadas técnicas de manipulação, fotomontagem, criar imagens impossíveis, como ele sendo 30 pessoas ao mesmo tempo. A fotomontagem é uma técnica de criação na qual são unidas duas ou mais imagens ou ainda fragmentos de imagens que são associados com o propósito de gerar uma nova imagem. Ela pode ser feita por meio de colagem ou executada na própria câmera. Atualmente, com a evolução das tecnologias digitais, a fusão de duas ou mais fotografias em uma mesma imagem tornou-se mais fácil e eficaz. O bom e velho Photoshop. Esse procedimento de criação de imagens tornou-se comum a partir do século XX, especialmente entre os artistas da vanguarda dadaísta de Berlim, que aderiram aos processos de montagem combinando imagens fotográficas de origem diversas. Dadaísmo é um movimento artístico literário que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial como forma de protestos aos padrões artísticos existentes, ou seja, eles queriam quebrar padrões e criar ideias novas na arte e na literatura. Olhar para a forma. O pintor, escultor e fotógrafo alemão Kurt Blumenfeld possuía um estilo objetivo e repleto de detalhes. Na série Arquétipos da Arte são apresentadas chapas de gravuras de que Blumenfeld montou com 120 tipos de plantas e uma série com pequeninos e ricos detalhes em pétalas, sementes, ramos, folhas fotografados como se fossem monumentais. Blumenfeld utiliza a técnica da fotogravura, que consiste em transferir uma imagem fotográfica para uma placa de cobre. Ao fotografar, utiliza apenas fundos de cores neutras para realçar os detalhes das flores e plantas. Sua técnica e olhar foram inspirados pelos catálogos de plantas medicinais e livros do século 17 e 18. Precursor da macrofotografia, na década de 1920, Carl chegou a montar uma câmera de grande extensão que ampliava até 45 vezes as imagens. Suas fotografias são produtos de belas formas capazes de renovar nosso olhar, além de modificar a relação dos pequenos elementos em sua escala real. Aqui estão, né? Aqui é uma Adiantum pendatum, 29 cm por 28, só que isso aqui são pequenos brotos pequeninos que devem ter no máximo 1 ou 2 centímetros. Só que ele fotografou para parecerem grandes e monumentais e vermos bem os formatos. Aqui é a Salvia paratensis, né? Que é uma flor retirada bem de perto. Isso, pessoal, é o precursor dessa macrofotografia. Tipo de fotografia que retrata seres ou objetos muito pequenos vistos de perto. Que vai ser o tema da nossa atividade prática. Vai ser essa, vocês vão ter que enviar uma macrofotografia, que é o que? Vocês vão escolher um objeto, planta, inseto ou qualquer outra coisa e fotografar o mais perto possível para ter maior riqueza de detalhes e traços. Ok? Muito bem. Com isso, a gente termina a nossa aula. E eu vou deixando a agenda. A agenda de vocês serão as páginas 62, 63, 65, 67, 69, 71 e 72. Parece muitas coisas? Não, porque tem no máximo 2 questões por página. Não se esqueçam de copiar a agenda e de fazer a atividade prática, que é uma macrofotografia, ou seja, uma fotografia de algo retirado bem de perto para mostrar os melhores detalhes. No livro de vocês, na atividade da página 71, tem alguns exemplos de macrofotografia. Repetindo mais uma vez a agenda para ter certeza que todo mundo copiou, né, Matheus?
É página 62, 63, 65, 67, 69, 71 e 72. Com isso, a gente vai terminando a nossa aula de artes. Não se esqueçam de fazer as atividades, viu? E tchau!